mais de 590 mil novos casos de câncer serão diagnosticados no Brasil este ano. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o Dr. Márcio Jaquete Maciel, oncologista clínico do COP. Seja muito bem-vindo novamente, Dr. Márcio. Obrigado pelo convite mais uma vez. Ok. Esse número assusta? Esse número se mantém. A gente vê que o número de incidência de câncer é um número que se mantém alto, que se mantém ainda bastante significativo, que é reflexo de uma série de coisas que a gente vai conversar ao longo desse nosso momento, né? Coisas do momento, coisas relacionadas à alimentação, coisas relacionadas à menor atividade física, alterações genéticas que a gente está conseguindo compreender melhor agora, estilo de vida e opções de vida das pessoas. É um número que se mantém alto e se mantém. Perfeito. Como a gente pode analisar esse quadro de câncer? Quando a gente fala, afetam várias partes do corpo. Qual é o mais incidente hoje no Brasil? O câncer é um crescimento desordenado. É algum lugar que começou a crescer sem entender um sinal de pare, chega, você já cresceu que chega, né? O câncer mais comum que tem é o câncer de pele, disparado, muito na frente dos demais. Mas o prognóstico do câncer de pele, fora o melanoma, que é um tipo especial, é tão bom, é tão tranquilo, que a gente acaba nem considerando ele dentro das estatísticas. Então, excluindo ele, hoje a gente vê uma grande incidência de câncer de pulmão como ser um dos mais comuns. Quando a gente fala em ambos os sexos, né, um câncer que afeta igualmente homens e mulheres. Quando a gente fala por particularidades, em cada sexo, o câncer de próstata no homem é o mais comum e o câncer de mama nas mulheres é o mais comum. Ok. E hoje a gente vê que existem muitas campanhas em relação a isso. De que forma a gente pode conscientizar a população em relação a esses tipos de câncer? Certo. Eu acho que é interessante a gente conseguir dividir esse momento em duas estratégias que podem ser tomadas. A estratégia preventiva, que é aquela que tem que ser tomada para que o câncer não surja, diz respeito a estilo de vida, adoção de atividade física, cuidados com a alimentação, ingesta de alimentos com menos gordura, alimentos ricos em vitaminas e compostos antioxidantes vão tornar esse surgimento do tumor menos provável. Cessação de tabagismo, como eu falei, hábitos de vida, certo? E num segundo momento, a chamada detecção precoce, que é quando a gente descobre o tumor num estágio inicial, é outra alternativa muito válida, que é programa de busca ativa ao seu médico para a realização de exames preventivos, né? E a partir deles, se houver a infelicidade da documentação de um tumor, há a possibilidade de se fazer o diagnóstico num estágio mais precoce, no início, o que está relacionado com a cura. Então, a gente pode dizer para a população que a melhor forma para uma pessoa que não tem o câncer hoje é fazer o seu check-up e fazer esses exames preventivos para fazer um diagnóstico mais preciso? Daquela pessoa que já é portadora da doença, sim, né? Agora, se a gente for caminhar antes disso, se a gente for olhar antes, se a gente for querer pensar em nem deixar a doença surgir, aí a gente tem mais condições de ativamente sermos menos candidatos a ser atingido pelo tumor, pelo câncer, né? Como eu falei, com a adoção de estilo de vida saudável, cessação de hábitos como o tabagismo, o etilismo e a ingesta especialmente de comidas muito gordurosas. Certo. E a gente conversava, antes de começar a entrevista, sobre essa relação de existir um sorteio. De que forma o câncer surge nas pessoas hoje? Essa parte hereditária tem um fator relevante? Certo. Não. A maioria dos tumores que a gente vê hoje não tem um fator hereditário muito relevante. Não é porque a mãe teve que a filha vai ter também, que o filho vai ter também. Que o pai teve, que a filha vai ter, que o filho teve. A maioria não é desses casos, não é hereditária. Existem duas explicações, duas vertentes para ajudar a entender por que um tumor aparece. A primeira fala nos fatores genéticos. Os fatores genéticos são aqueles que nasceram com a gente. Quando o pai e a mãe fez a gente recebeu lá a genética de metade de um e metade do outro, nos formamos, os fatores hereditários genéticos ali estavam prontos. Esses a gente vai conseguir intervir pouco neles. A gente já consegue intervir em alguma coisa. A gente já consegue entender fatores genéticos e tomar condutas que antecipam o surgimento de um tumor quase certo. Como é o caso da famosa atriz norte-americana que acabou fazendo a retirada das mamas porque ela tinha uma alteração genética que previa fortemente que ela teria câncer de mama. Genéticos.
O outro lado são os fatores ambientais, as coisas que nós podemos mudar. Então, aquela pessoa que é obesa, fumante, tem vício de bebida, uma alimentação baseada fundamentalmente em gordura, especialmente gordura de origem animal, baixa ingesta de compostos com vitaminas, antioxidantes, como frutas, cuidados ruins com a saúde, com a higiene, ou seja, fatores que têm a ver com o meio onde a gente mora, esses podem ser alterados, né? Não só o meio e as opções nossas, às vezes, os meios, por exemplo, de trabalho também, né? O uso de proteção, existem vários compostos da indústria, e aí a gente fala de coisas bem específicas, que se o trabalhador não se cuidar adequadamente, ele se expõe ao risco também. Perfeito. E em relação à alimentação, hoje existe uma grande demanda de pessoas que procuram por uma alimentação mais saudável, estão mudando os hábitos, mas muitas pessoas não conseguem deixar de se alimentar com enlatados, com alimentos industrializados. Certo. São alimentos que podem ajudar a surgir um novo câncer? Na teoria, todos os conservantes eles têm essa possibilidade de aumentar a chance de uma pessoa vir a ter câncer no futuro, né? A gente entende que muito dessa alteração de alimentação tem a ver com as nossas características do dia a dia. A gente tem cada vez menos tempo para sentar, preparar o alimento, comer. A gente faz isso geralmente em atividade, não raras vezes, marca reuniões para a hora do almoço, ou seja, as coisas têm que fluir de uma maneira dinâmica, o que absolutamente nem sempre é fisiológico, né? Certo. Em relação ao vírus HPV, tanto o homem quanto a mulher podem ser infectados pelo vírus. Qual que é esse mito em relação ao HPV? O vírus HPV ele é extremamente prevalente. Se acredita que 1 em cada 3 pessoas no mundo possam estar portando esse vírus HPV. Na grande maioria das pessoas ele fica silencioso, quietinho, não faz nada. Mas existem subtipos dos vírus HPV que são mais relacionados a alguns tipos de tumores. Os tumores são os tumores de colo de útero, que é um órgão exclusivo feminino, um tumor anal, que ocorre tanto em homens quanto em mulheres, e uma compreensão que a gente está tendo agora, os cânceres de cabeça e pescoço. Quando eu falo cabeça, eu não falo do cérebro, eu falo da parte externa da cabeça, né, que seria a boca, garganta, esses órgãos. O HPV está extremamente relacionado a esse tipo de tumor também. Nos Estados Unidos já é a primeira causa de câncer de cabeça e pescoço. Então, sim, é um vírus prevalente, a maioria do HPV não causa nada, mas muitos tumores estão grandemente relacionados com o HPV. É um alerta então para a população para conseguir talvez uma proteção maior. Exatamente. A gente imagina que a vacina contra o HPV, que ainda está numa fase bem inicial, possa conferir essa proteção, né? Mesmo porque a gente não sabe exatamente qual a melhor estratégia de prevenir a disseminação do HPV em quem já tem. A gente não tem certeza qual a melhor estratégia, qual a estratégia mais segura disso. A vacina parece que vem para nos ajudar nesse sentido. E com os avanços tecnológicos, existe uma possibilidade de no futuro a gente conseguir evitar que o câncer apareça? Não? Essa é uma vertente de pesquisa, né? A gente chama de terapia gênica, o nome de um tratamento que surge agora, onde a parte defeituosa das células ela é substituída por uma alteração arrumada em laboratório e inserida dentro das células. A gente vê pesquisas e tentativas nesse sentido evoluírem, mas ainda de uma forma muito, muito inicial. A gente ainda não tem muita capacidade de poder tornar essa ideia uma ideia de aplicação prática, né? Mas existe essa expectativa. Hoje, quando a gente se depara, e isso tem se tornado cada vez mais comum na oncologia, com pacientes com erros genéticos bem determinados, com alterações genéticas bem marcadas, onde a gente prediz que a possibilidade de um tumor surgir é muito forte, a gente acaba optando de uma forma mais radical pela retirada, quando possível, daquele órgão que a gente tem grande chance de ver doente no futuro. Perfeito. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta a gente conversa novamente com o Dr. Márcio sobre câncer.
Alta definição, melhor resolução. Se é importante na sua TV, imagina para a sua saúde. Primeira clínica de tomografia e ressonância magnética do oeste do Paraná. A Unitom dá mais um passo à frente e agora conta com os avançados recursos da ressonância magnética de 3 Tesla. Menos tempo de exame, maior precisão nas imagens, resultados mais seguros, mais conforto para o paciente. Unitom, a mais avançada tecnologia em diagnóstico por imagem. 3 anos atrás, me apalpando, eu senti um nódulo, descobri que eu estava com câncer de mama. Eu fiz a cirurgia, em 12 dias depois da primeira quimioterapia eu perdi todo o meu cabelo. Aí enfrentei, nunca perdi a vaidade, sempre me maquiei. E eu acho que isso foi fundamental no meu processo. Eu me ver bem e eu me senti bem. Minha vida mudou e mudou para melhor. COP. A vida renasce a cada dia. Como o mosquito da dengue nasce uma semana, a gente precisa combater os criadouros todos os sábados. Bom, mas o que a gente tem que fazer? Olha, temos que tampar bem caixas d'água, virar os baldes, limpar calhas, esvaziar garrafas, fechar bem as lixeiras e colocar areia nos vasos de plantas. Além disso, toda grávida precisa se cuidar das picadas do mosquito. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Estamos de volta com a entrevista da semana e o tema de hoje é câncer. Para falar sobre isso, estamos aqui com o Dr. Márcio Jaquete Maciel, oncologista clínico do COP. Dr. Márcio, acho que dos fatores que mais a população se atém hoje é a alimentação. E quando a gente fala em alimentação, o que a gente pode fazer uma relação do câncer com alimentos que possuem agrotóxicos? Na verdade existem várias coisas nessa seara, nessa dúvida que a gente não está sabendo ainda, né? A gente tem uma alteração de produtos hoje em dia com a inclusão dos alimentos transgênicos. Existem algumas alterações que a gente não sabe exatamente que impacto que vão ter. A verdade é que para conseguir alimentar a população crescente no mundo, como é o nosso caso, não se admitiam perdas com a agricultura da era pré-transgênica, então isso acabou se tornando uma imposição. Agora, relativo a agrotóxicos, a gente sabe que muitos deles têm capacidade de gerar alterações nas células que podem levar ela a um processo tumoral. Não sei se isoladamente, aliás, dá para se dizer que nenhuma alteração isoladamente, nenhuma célula com uma mutação só vai virar câncer. Ela tem que sofrer inúmeras mutações para chegar nesse estágio, né? Mas a exposição aos agrotóxicos em vários autores já é aceito como uma dos fatores de predisposição. Claro que a gente não tem como mensurar isso e eticamente a gente nunca vai saber o quanto de agrotóxico alguém pode receber, né? Ninguém vai expor alguém a muito e alguém a pouco para ver o que vai acontecer com eles. Isso não vai acontecer. Vai se observar a partir da existência do tumores e buscar saber que exposição que essas pessoas tiveram a agrotóxicos. Mas parece que a relação existe, sim. E ainda falando sobre alimentação, existe um estudo dizendo que as pessoas estão cada vez consumindo mais carne. E de tempos em tempos, o nosso corpo pode existir uma mutação, uma alteração. Por exemplo, a pessoa de 1930 que tinha uma alimentação diferenciada do que a gente tem hoje, porque a gente se alimenta com mais carne. Existe uma diferença do ser humano daquela época para esse? Existem diferenças no meio, né? Eu acho que essas são mais significativas do que agora. As pessoas no início, lá pela década de 1900, 1930, para pegar o gancho que tu me deixou, um dos cânceres mais comuns que existia era o câncer de estômago. Era extremamente comum. Tudo que a gente vê hoje em dia de câncer de mama, câncer de próstata, naquela época eles vinham de câncer de estômago, né? Por quê? Porque eles tinham uma maneira muito complicada de armazenar os alimentos. Eles não tinham geladeira. Não tinha. O alimento era guardado no porão, o alimento era colocado em baldes com gordura animal mergulhado lá dentro e ali ele ficava. O estilo de conservação era um estilo de conservação muito ruim. Então se acredita que com o surgimento da geladeira e a melhor maneira de armazenar os alimentos, esse homem de 1930 não morreria
com tanto câncer de estômago, que é muito grave, do que quando comparado com o dia de hoje, né? Então, assim, eu acho que o ser humano, como todos os animais, vive numa constante evolução. A gente entende isso e sabe que isso acontece. Essa evolução nos torna mais capazes de algumas coisas e menos aptos a outras coisas, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que a grande alteração, num prazo tão curto, num prazo de menos tempo, não tem a ver muito com a pessoa, tem mais a ver com o meio que cerca ela e com as exposições que ela tem. Se a gente fosse voltar um tempo atrás, na época dos nossos pais, mais ou menos, o hábito de fumar era extremamente disseminado. Não se acreditava que o cigarro traria tantos problemas. Então a gente viu uma explosão de casos de câncer de pulmão, que foi exatamente o envelhecimento dessa geração acontecer agora. As gerações atuais, elas já têm uma consciência de menos tabagismo do que outras vezes se via. Então a gente espera que esses casos possam reduzir, né? E de fato a gente começa a ver menos câncer de pulmão agora do que via há 10 anos atrás. Em relação ao tratamento do câncer, a gente pode falar que ele está evoluindo, porque muitas pessoas que não têm o câncer, ou até as pessoas que estão passando pelo tratamento, têm um certo, não é medo, mas uma aversão ao tratamento. O que a gente pode falar sobre o tratamento hoje? Eu acho que as pessoas carregam, às vezes, algumas ideias um pouco pré-concebidas que nem sempre se traduzem no que hoje em dia existe, né? Existem várias formas de se tratar o câncer. Dependendo do estágio onde ele se encontra, a gente pode propor um tratamento diferente. Existem tratamentos para cânceres mais avançados e a gente geralmente vai acabar precisando de quimioterapia em algum momento. E talvez ela que carregue todo esse estigma doloroso, porque a gente sabe que nem todos os tratamentos são simples, nós como médicos temos essa consciência. E o tratamento para tumores em estágios mais precoces vai envolver cirurgia, quimioterapia e radioterapia, mas em protocolos mais discretos, menos agressivos, vamos dizer assim, né? Eu acho que as pessoas, elas têm um pouco de receio, mas eu vejo que isso tem diminuído bastante, sabe? Acho que aquele negócio assim, não vou nem fazer exame porque vá que tem alguma coisa, eu não quero nem saber, ou se eu tiver tal coisa, me deixa e não faz nada. Isso uma vez era mais comum, hoje em dia acho que não. Acho que as pessoas começaram a compreender que nós temos o que oferecer, né? Claro que ninguém está aqui querendo dizer que os tratamentos contra o câncer não vão trazer efeitos desagradáveis eventualmente para as pessoas, vão, mas é uma coisa temporária, uma coisa que a gente consegue manejar e que, como a gente sempre fala, se o tumor é descoberto no começo, existe uma chance de nem precisar, e se precisar, por um período pequeno. Acho que valeria a pena ressaltar mais um detalhe, a gente fala dos tratamentos contra o câncer quando a gente tem um diagnóstico. Mas a evolução da oncologia, ela caminha no sentido de se antecipar ao problema. Hoje a gente atende pessoas e faz um levantamento de todo o histórico daquela família. Tumores que já existiam, familiares, idades em que foi feito o diagnóstico. E infelizmente em poucos casos, mas em casos bem pontuais, a gente consegue caracterizar essas pessoas dentro de uma proposta diagnóstica, de uma proposta investigativa, através de rastreio de erros genéticos. Esses erros genéticos predizem a chance de ter um câncer no futuro e nos dão a oportunidade de tratar esse paciente antes que o tumor apareça. Então, a gente trata o câncer às vezes no estágio 0, onde ele nem existiu ainda, mas explicando para uma pessoa que, através de exames genéticos, que não são para todos, infelizmente, são para pessoas onde a gente já tem pistas que nos façam esperar algum resultado e dizer, tu vai chegar aos 50 anos com 50% de chance de ter tal tumor. Tu acha que vale a pena ou tu acha que não valeria a pena a gente fazer alguma coisa antes? Então acho que essa é a grande evolução da oncologia, acho que esse é o futuro. Perfeito. Para a gente finalizar... Esse é o presente. Entendi. Para a gente finalizar agora, eu queria sua opinião, se o senhor concorda comigo, Cascavel está munida de ótimos profissionais para trabalhar com isso. Sem dúvida. E acho que a população também tem cada vez se conscientizado mais, porque a gente vê o Agosto Azul, o Outubro Rosa, de que o senhor enxerga isso também, a população tem visto que isso está crescendo, isso existe e a gente tem que tomar essa consciência? Eu acho que sim. Eu vejo que a gente tem hoje a condição de tratar dentro da oncologia de todos os tumores, ou se não todos, praticamente todos em nível local.
A gente tem a necessidade, muitas vezes, de alguns exames que ainda a cidade não tem, né? Então, existe uma necessidade de utilizar outros centros maiores. Mas a partir do momento em que a gente tem um diagnóstico, a gente tem a capacidade de iniciar um tratamento, a possibilidade de iniciar um tratamento, dificilmente alguma coisa que se faça fora daqui não vai se poder fazer aqui também. E não é incomum os pacientes acabarem, talvez motivados pelo impacto do diagnóstico, algumas vezes irem buscar uma opinião, alguma coisa fora daqui e optarem por fazer o tratamento aqui, indicado inclusive por médicos de centros maiores, né? Então isso nos deixa extremamente à vontade e cada vez assim com essa ambição de ir atrás, de buscar mais, de querer ter um paciente fazendo o tratamento próximo, com aconchego e o apoio da família. Acho que isso faz parte da própria recuperação. Perfeito, Dr. Márcio. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa de hoje. Obrigado mais uma vez o convite. Esperamos o senhor novamente aí. Obrigado. Você continua agora com a programação do Canal 18 com mais informações sobre saúde para você.